Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live no Seara de Luz. Vou iniciar aqui com alguns avisos. Meu nome é Andréia Ventura, eu trabalho aqui no Seara de Luz. Então, os nossos primeiros avisos são sobre a doação de cestas básicas que nós fazemos mensalmente para várias famílias carentes. Quem puder, quiser contribuir com alimento ou com alguma doação em dinheiro, pode contatar a Márcia no celular 992604670. Márcia 992604670. Um outro aviso que eu gostaria de dar em nome da casa é que a nossa casa ela é conveniada com a ABRAP. A ABRAP é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. A ABRAP faz um trabalho social em várias casas espíritas através dos psicólogos, aonde a pessoa pode ligar, pode fazer uma triagem, pode ter um atendimento social gratuito ou ainda pedir indicação de um profissional por um valor social. O telefone da ABRAP é 3081 1464. Então, novamente, a ABRAP 3081 1464. Então vamos para a nossa elevação. Antes da gente falar do nosso tema da noite de hoje, eu gostaria que vocês se recolhessem num lugar onde vocês estiverem, provavelmente no seu lar, que vocês descruzassem os braços, descruzassem as pernas, procurassem fechar os olhos, procurassem respirar profundamente. E nesse momento, vamos fazer uma ligação com o nosso mentor espiritual. Nosso mentor é aquele ser espiritual que nos auxilia nessa jornada terrena. Alguns chamam de mentor, anjo da guarda, mas é o nosso anjo protetor. Que nós possamos estar ligados a este mentor. Possamos pedir a Ele que continue nos amparando e nos protegendo. Vamos nos levando também, nos ligando às equipes espirituais que nos acompanham, todas as equipes do Seara de Luz, inclusive. Vamos também nos ligando às equipes das fraternidades, dos arcanjos. Vamos nos conectando também às esferas de Maria, Mãe de Jesus, que nós possamos sentir o seu manto sagrado sobre o nosso lar, sobre nós. E vamos nos elevando então à figura do nosso Mestre Jesus. Diante de Jesus, nós nos ajoelhamos em espíritos e agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. E pedimos que Jesus esteja presente na nossa vida, no nosso caminho, nos nossos passos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e sentimentos. E através de Jesus nós nos conectamos a Deus, Pai Criador, fonte eterna de amor, de sabedoria, de justiça, através da prece, que é uma senha universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos e libertai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos retornando. E assim, hoje nós vamos falar
sobre um tema que eu acho que se faz muito importante nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, de uma série de perturbações emocionais, inclusive. Nós vamos falar sobre a dependência química e a importância da reforma íntima, da reforma interior e da fé no processo de recuperação da dependência química. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, seria muito importante a gente entender primeiro o que é a dependência química. Porque existem muitas interpretações e julgamentos bastante equivocados sobre a questão da dependência química. E a gente pode dizer que a dependência química é um impulso que leva uma pessoa a usar uma droga sempre ou frequentemente. Para quê? Para obter prazer ou aliviar tensões, ansiedades, medos, sensações físicas desagradáveis, conduzindo a depender do consumo de qualquer substância psicoativa, ou seja, qualquer droga que altere o seu comportamento e que possa causar qualquer dependência, como álcool, fumo, maconha, cocaína, crack e até mesmo medicamentos, à base de anfetaminas, calmantes, que levam muitas vezes à dependência quando não há uma orientação médica, Daí a importância sempre de ter uma orientação médica para determinados medicamentos. Bom, e a dependência química, ela gera inúmeros problemas a níveis sociais, familiares, físicos, espirituais, emocionais e materiais. E é muito importante que a gente entenda que a dependência química, ela já foi reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como uma doença. E não é simplesmente um problema de caráter ou um problema moral, como muitas vezes as pessoas acabam julgando, a pessoa. Ninguém escolhe levantar um dia e optar por uma droga, seja ela qual for. Antes disso, alguma coisa está acontecendo. Antes dessa atitude, antes desse passo dado, alguma coisa está acontecendo. E daí a gente vai falar da importância da reforma íntima, da reforma interior. Porque a maioria das pessoas que caem na dependência química, às vezes elas mal se conhecem. Muitas vezes elas nem sabem como elas chegaram ali. Elas não sabem. Elas chegaram e não conseguem nem entender o que levaram elas àquele processo. Por isso que a reforma íntima, a reforma interior, o autoconhecimento, ele é muito importante nesse processo. A gente pode falar aqui de algumas causas, que podem ter levado ao indivíduo a essa dependência. Então, a gente pode falar, de uma neutralização de uma carência, diminuir uma ansiedade, devolver uma esperança, recuperar forças perdidas, com a ilusão de tê-las encontrado através da substância, Porque a gente fala muito de ilusão, Porque, por exemplo, no alcoolismo, naquele momento as pessoas esquecem dos seus problemas, mas no dia seguinte o problema continua lá, ainda um pouco maior. Então, foi uma ilusão momentânea. Algumas pesquisas revelam algumas causas principais. Muitas vezes curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, maturidade, influência de amigos para ser
aceito no grupo, né? A gente fala de muitos adolescentes nesse aspecto, receio de enfrentar dificuldades, né? O enfrentamento é um grande diferencial na vida de qualquer ser humano. E a dificuldade de enfrentamento muitas vezes leva à ilusão do uso da substância química. Mau relacionamento com os pais, fugindo dos problemas, facilidade em encontrar droga, falta de perspectivas e objetivos. Muitas vezes as pessoas ficam sem perspectiva, sem objetivos, entram já num grau de ansiedade ou depressão e aí acho que naquele momento vão ter um alívio momentâneo através da droga. Busca de prazer, influência de familiares que fazem uso, sentir-se livre e menos tímido, né? Isso acontece muito. Às vezes as pessoas têm tantas dificuldades de falar ou se posicionar e precisam da droga para poder se manifestar. Necessidade de autoafirmação, que está muito relacionado também a isto, né? A pessoa só consegue estar ali e atuar mediante estando alcoolizada ou drogada. Sentir-se à vontade em festas e programas, sentir-se mais livre, mais à vontade mesmo, romper regras da sociedade, fugir de pensamentos e sentimentos ruins, muitas vezes como um estimulante físico e mental, né? Alguns estudiosos usam, alguns motoristas usam, jogadores, artistas, enfim. Bom, aqui são algumas coisas citadas em pesquisas, né? Mas na real, se a gente for falar, né, a causa real desse problema, né, está na fragilidade do ser humano em enfrentar desafios na vida. E a gente faz assim uma reflexão sobre o ter e o ser. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas estão muito preocupadas em ter, mas elas não sabem quem são. Então, é o dono daquela casa, mas quem é ele? Ninguém sabe, né? O ter está sempre na frente. E esse ter tem deixado as pessoas muito ausentes de si mesmas. Nessa quarentena, nós temos observado um pouco isso, né? As dificuldades, né? Como eu falei até numa outra palestra sobre solidão e solitude, de ficar consigo mesma, né? Porque não sabe quem é, não se conhece, né? E Jesus disse para nós uma frase muito importante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que será que ele quis dizer com isso, né? Que verdade é esta? Será que nós somos verdadeiros com os nossos sentimentos? Será que nós somos verdadeiros com aquilo que nós queremos? Com que realmente nós estamos sentindo? Será que nós reconhecemos muitas vezes a nossa tristeza, a nossa insatisfação, a nossa ansiedade, os nossos medos? Será que a gente sabe qual é a nossa verdade? E é essa verdade que vai fazer com que o indivíduo consiga escolher caminhos diferentes, talvez da dependência química. Além disto, Jesus disse amar a si mesmo, né? E quando é que a gente ama a si mesmo? A gente passa a vida toda esperando que alguém nos ame, né? Apostando a nossa felicidade no amor do outro. Mas será que a gente se ama? E Jesus disse, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Eu só posso amar alguém de verdade se eu amo a mim mesmo primeiro. E o que seria amar a si mesmo, né? Então, numa breve explicação de Jesus, ele diz assim: fazendo as escolhas para si mesmo,
sem nunca deixar de se respeitar e nem respeitar o bem comum. Eu amo a mim mesmo quando escolho amar mais a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância. Eu estou amando a mim mesmo, porque eu estou me sentindo bem. Eu estou na verdade, lembra da verdade? Quando eu escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas de conhecimento do meu interesse, eu também estou me amando. Quando eu me aceito como eu sou, veja, essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Você aceita as suas dificuldades, as suas limitações? Será que você aceita que você é imperfeito? Porque nós ainda somos. Né? Nós ainda somos. Nós estamos num grande caminho de evolução. Quando eu olho, né, quando eu me esforço para corrigir os meus erros, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu me dedico diariamente a um exame de consciência, a uma meditação, a um autoconhecimento, quando eu cuido do meu corpo físico. A gente sabe que nós não somos só mente. Nós somos mente, corpo e espírito, ou alma. Nós não podemos deixar um desequilibrado, porque ele vai afetar o outro. Então, se eu estou depressivo, eu perco o apetite. Mas o meu corpo precisa de alimento. Se eu não me alimento, muitas vezes eu não vou ter força de concentração para pensar. E que dirá o meu espírito, a minha alma, né? Se eu não me alimento da minha fé. Porque a fé significa que nós não estamos sozinhos. E aqui nós estamos falando de Jesus, de Deus, mas a fé, ela pode ser em vários espíritos de luz, não importa, mas ela também faz com que o nosso espírito se acalme. Então, no momento do impulso da dependência química, né? Onde será que está essa importância do amar a si mesmo para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito? Em que momento eu estou? Veja, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher, nós temos opções de escolhas. Que escolhas eu estou fazendo até hoje? Quais foram as escolhas que eu fiz? E quais escolhas eu posso mudar? Então, se um dia eu escolhi pela droga, por que hoje eu não posso mudar e escolher pela saúde, pelo bem-estar, pela educação física, pelo exercício, com tantos outros caminhos que eu tenho, pela fé? Como agir quando o problema está instalado, né? E aí, algumas pessoas podem estar aqui me perguntando, né? Bom, mas e aí, né? O que eu faço depois que já se tornou dependente? Veja, um dependente, ele só se tornou dependente porque ele precisa depender de alguém ou de alguma coisa. Interessante, né? As pessoas se tornam dependentes porque elas precisam depender de alguém, porque talvez elas nunca dependeram de ninguém. Eis um grande exercício para a gente pensar, né? Os autossuficientes, né? Que não depende das pessoas, né? O dependente precisa depender de alguma coisa, né? Infelizmente, a escolha acaba sendo uma escolha não saudável, destruidora. E aí, o caminho é reflexão. É preciso tratamento? Sim. Sim, é muito difícil sozinho, né? E aí a gente pode dizer que a gente tem milhares de tratamentos. Autoconhecimento é um dos melhores caminhos, tá? Se conhecer, saber por que eu cheguei lá naquele lugar.
E o que eu quero fazer com isso? Parar de fugir da minha dor. Quanto mais eu fujo da dor, mais ela me assombra, mais ela me persegue. Então eu tenho que enfrentá-la. Algumas pessoas precisam de tratamento psiquiátrico, sim, porque toda dependência química vem de estados depressivos e estados de ansiedade, a maioria deles, e alguns até de transtornos mentais, claro. Então, muito importante é o tratamento. Tratamento psicológico, sim, fica mais fácil. Tratamento espiritual, imprescindível. Por quê? Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando também de uma série de irmãos que desencarnaram na dependência química, né? E que acabam se aproximando desses irmãos que estão aqui encarnados, absorvendo a energia da dependência química, porque estão lá na abstinência ainda. Então, o tratamento espiritual é fundamental. Não importa a sua religião, importa que você faça um tratamento espiritual, sim. Veja, amar a si mesmo, olhar para você como um ser humano capaz. O dependente não nasceu dependente da droga, não nasceu dependente do álcool nem do fumo, né? Até onde, até quando, né? Eu vou me destruir em nome do quê? O que vai mudar? Muitas pessoas trazem a questão da anestesia, a letargia, o estado de euforia muitas vezes, né? Se fosse efetivo, né? Mas ele não é. Ele é momentâneo, ele é passageiro e ele é destruidor, neurologicamente também. Por que não tomar uma decisão? Por que não aproveitar a sua fé? Por que não acreditar em você? Por que não se dar uma nova chance? Esse momento eu resolvi trazer esse tema até em função do evangelho que o André fez na quarta-feira, né, sobre o tema de suicídio, porque a dependência química é um suicídio involuntário, né, infelizmente. E a gente tem visto muito nesses últimos tempos isso acontecer, porque as pessoas estão com muita dificuldade das adversidades da vida, que fazem parte, né, aqui ou em qualquer outro lugar, qualquer outro país ou qualquer outro lugar do mundo. Todas as pessoas têm as suas adversidades, né? E o que a gente faz com elas? Fugimos? Encontramos na droga um alívio? Então, a mensagem que eu queria deixar hoje aqui, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa questão da dependência. Existe uma coisa também que eu acho importante, pensando no dependente químico, que o dependente químico ele só passa a ter o seu caminho de cura quando ele assume que ele é um dependente químico. Porque enquanto ele achar que ele vai parar quando ele quiser, ele não vai conseguir, né? Achando que ele tem o controle, porque a dependência, a própria palavra já diz, né? Você já se tornou um dependente. E um outro item, um outro aspecto é o preconceito. A gente não está falando de uma situação imoral, a gente está falando de uma doença. Nós estamos falando de uma doença da alma. Nós estamos falando de um conflito da alma
que precisa ser olhado. E nós temos que colocar aqui também que o papel da família é fundamental. Porque geralmente todas as pessoas que têm um dependente químico na família, nós temos visto assim muitos julgamentos, muitos abandonos, exaustão, estresse, e a família também adoece junto, né? É claro, mas muitas vezes o dependente precisa desse apoio familiar. Então, se alguém tem um dependente químico na família, olhe com outros olhos, né? Olhe para esse dependente com outros olhos. Olhe com um olho de amor. Saiba que lá tem uma dor, lá tem uma fuga, lá tem um desespero, lá tem um conflito, lá tem talvez até um trauma. A gente não sabe. Mas ninguém escolhe de fato esse caminho por vontade própria. Tem uma contaminação, né? Tem alguma predisposição emocional ali também. Então, que a gente possa refletir também sobre a fé que transporta montanhas, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Que montanhas são essas, né? Para um dependente químico é uma montanha enorme, que ele vai ter que subir, vai ter que escalar. Mas Jesus disse que a fé transporta montanhas, né? E eu acredito sim que essa fé pode ajudar muito a pessoa, né, a se agarrar a essa fé e seguir em frente, não deixando de lado todas as outras orientações já passadas aqui, mas essa fé pode mudar, né? Jesus disse que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, que é um grão tão pequenininho, né, que a gente já vai ser capazes de mover essa montanha. O que é essa montanha? É os desafios, são os problemas, são as dificuldades, são as alternativas, são as saídas que a gente precisa encontrar, porque elas existem. Muitas vezes a gente está com os olhos fechados, os ouvidos tampados e a gente não consegue perceber isto. Então, a gente tem que começar a pensar nos nossos mais próximos dependentes químicos, mas também nos que estão aí fora, né? Pelas ruas e tudo mais, né? E olhar com outros olhos. E, para encerrar, né, lembrando que algumas casas têm tratamentos espirituais apenas para dependentes químicos, né? A federação, inclusive, tem um grupo e funciona muito bem, né? Federação Espírita de São Paulo e outras casas têm grupos específicos para o tratamento, para ajudar. E isso seria muito importante nesse momento. Bom, vamos caminhar aí para o nosso encerramento e vamos aí procurar. Hoje eu gostaria de dedicar mesmo as nossas orações e as nossas vibrações para os dependentes químicos, né? Para aqueles que estão enfraquecidos nesse momento, inclusive, né? Estão muito enfraquecidos nessa quarentena. E alguns que até não eram se tornaram, né? Em função de todas as dificuldades enfrentadas. Então, que agora a gente possa fechar os nossos olhos novamente, que a gente possa tomar uma respiração profunda e que a gente possa mentalizar agora uma grande luz. Primeiramente, uma grande luz, uma luz de muita energia, uma luz de muita força, uma luz de muita paz, e que a gente possa direcionar isso às pessoas que nós conhecemos, que estão passando por essa questão da dependência química, estão lutando
para sair e às vezes nem perceberam que ainda se tornaram dependentes, né? Vamos emanar essa luz para todos esses nossos irmãos. Vamos ajudá-los com a nossa vibração. Vamos mentalizar que todos recebam, aonde quer que estejam, na rua, nos seus lares, ou até nossos amigos, nossas famílias, não importa. E vamos, nesse momento, trazer aí o nosso planeta para as nossas vibrações. Vamos imaginar o nosso planeta Terra envolvido em muita luz azul, de paz, de serenidade. Vamos envolver o nosso planeta para que haja harmonia, equilíbrio, paz, cura. A cura da alma do ser humano. Vamos imaginar o nosso planeta, todos os países, governantes, todos trabalhando em perfeita ordem e harmonia. Vamos imaginar a cura do Covid-19. Vamos vibrar pelo nosso país, seus governantes e seu direcionamento, nossa cidade. Vamos vibrar pelas crianças, principalmente as crianças abandonadas, aos idosos, aos doentes. Vamos vibrar pela natureza, que ela possa ser protegida pelo homem, não destruída. Vamos vibrar pela nossa família, encarnados, desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos amigos e também pelos nossos desafetos. Vamos vibrar pelos nossos animais. Vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Vamos vibrar pela nossa fé, pelo nosso caminho profissional. Vamos vibrar muita luz para todos aqueles que cruzam o nosso caminho nessa trajetória terrena. E vamos então pedindo às equipes do Seara de Luz, às equipes espirituais, que possam nesse momento iniciar os tratamentos espirituais em cada pessoa que está assistindo essa live, em cada pessoa que frequenta a nossa casa, em cada ficha, em cada nome, que recebam o que mais necessitam nesse momento, seja físico, seja espiritual, seja emocional, mental, que todos recebam o tratamento que mais for necessário nesse momento. E se tiver algum dependente químico me assistindo agora, eu gostaria que mentalmente ele fizesse uma oração junto comigo. Uma pequena oração, dizendo assim: Senhor meu Deus, eu sei agora das minhas dificuldades, dos meus conflitos, e neste momento eu te peço, Senhor meu Deus, para que me ajude a mudar esse caminho, a ter forças para encontrar alternativas. Coloque no meu caminho, Senhor meu Deus, pessoas que possam me ajudar, lugares que possam me ajudar. Ajude a minha família a me compreender, mas não me abandone, Senhor meu Deus,
porque eu preciso de você. Ajude-me e eu lhe prometo que eu também vou me ajudar. Que a partir de hoje eu vou me amar mais. Eu vou me olhar sem preconceito, sem julgamento, porque eu sou a pessoa que mais preciso me respeitar. E assim, Senhor meu Deus, eu conto que eu já estou sendo ajudado por Ti nesta noite, neste dia 15 de junho de 2020. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham recebido muita paz, muita cura, seus familiares e todos os dependentes químicos que merecem todo o nosso respeito, a nossa vibração, o nosso amor. Que todos recebam a cura. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana, com paz, com amor e com um pouquinho de sol se der. Boa noite.